Eu vou começar, gente, muito bem hoje, recebendo ela, que eu tenho tanto carinho, que é uma adoradora, que é uma filha exemplar, que é uma serva de Deus e que também foi escolhida, assim, com todo carinho no meu coração para fazer parte desse especial. Por quê? Se tem uma coisa linda na vida dela, é a amizade também que ela tem com a mãezinha dela, que eu amo demais, que é a missionária Luzia. E eu quero que a gente receba com muito carinho Rebeca Carvalho, missionária Luzia. Tudo bem, Rê? Me avisa. Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer estar aqui. Eu acho tão linda a relação que vocês têm, missionária. De mãe e filha, Rê. E é tão bom quando a gente consegue ver numa amizade mulheres que edificam outras mulheres, né, Rê? Uau, que alegria. Isso começa em casa. Com toda certeza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um privilégio. Eu sempre digo que um convite da senhora é uma convocação. Então é um prazer sempre poder atendê-la. Eu amo mais que ver, amo a senhora, a sua família, amo esse ministério. Então, uma alegria muito grande estar aqui. E hoje comigo, a minha maior referência, meu Deus do céu. Então, hoje é alegria em dose dupla. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite e por nos receber. A Rebeca já participou com a gente no Mais Que Ver, louvou, adorou. Agora, essa relação, quero até colocar um trechinho, que cada dia que... Olha que coisa mais linda. De pique. Claro. Claro. Ordena os olhos, ele abre as portas, ninguém fecha. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos lá em cima, vamos meninas, comece a cantar com muito e com muito louvor, com muito. É assim que vamos vencer. Mais uma vez, com muito e com muito louvor, com muito louvor. Meu Deus do céu! Olha, Que especial lembrar disso. que demais, Foi lindo. que demais. Tem 2 eventos no ano que eu sou apaixonada. Conferência das Mulheres Mais Vencedoras em Marcha para Jesus. Eu não sei, meu coração explode nesses dias. E eu queria que você me contasse, como é que foi esse dia? Foi participar do Mais Que Ver? incrível. Eu tenho o privilégio de dizer que já participei de Dos ambos, dois, né? Então, meu Deus do céu, realmente é complicado falar qual que é mais especial, mas Verdade. assim, falando do Mais Que Ver, foi incrível, uma atmosfera incrível, as pessoas todas quebrantadas, as mulheres com as mãos erguidas, unidas no mesmo espírito, no mesmo propósito. E é impossível todas juntas, com o mesmo ambiente, com o mesmo objetivo, clamando pela glória de Deus e não sermos tocadas pela presença do Espírito Santo, né? Então, acho que o diferencial é esse. Todas ali estão unidas na mesma fé, com o mesmo objetivo, pedindo pela presença do Espírito Santo. E foi um dia de muito renovo, de muita unção, de muita graça. É realmente muito especial. Tem uma foto que eu gosto muito, que eu pedi para os meninos separarem, que olha que foto linda. Eu gosto muito dessa foto, porque estão as 2 filhas e as duas mães. Né? Então, Mas Que Ver também é um evento que a gente vive ele em família. Muitas mães com as filhas, sogra, irmã, vai todo mundo reunido. E esse legado de gerações, né, missionária, eu acho que agora, né, que eu já estou tendo a oportunidade de ver meu filho ministrar e ver ele no altar, não tem alegria maior que essa, né? Verdade. É um privilégio a gente ter os filhos e eles crescerem servindo ao Senhor, permanecerem na presença de Deus. E eu sempre digo que o segredo é ensinarmos nossos filhos a amar a Deus acima de qualquer coisa. Amém. Quando eles amam ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento que eles estiverem vivendo, eles continuam amando o Senhor. Amém. Vão à igreja por amor. Amém. Fazem a obra de Deus por amor. Amém. Não são forçados, não são obrigados a fazer nada, mas eles sentem prazer em servir, sentem prazer em estar na casa, na presença do Senhor. Isso é um privilégio. Que
lindo. É uma benção. Isso é muito lindo. E tem aqui aquilo que é um legado, né? Então a gente até separou essa imagem da missionária. Olha só. Não, aí eu choro, gente. Peraí. Rebeca. Ai, meu Deus, eu choro. que coisa mais linda. Que coisa linda. Como é que é, missionária, ver a sua bebê se tornando nessa mulher adoradora, adora na marcha, adora para multidões, ousada. Como é que é ver esse fruto? Eu emocionei. É um privilégio porque, acima de tudo, podemos ver as promessas de Deus se cumprindo. Aquilo que o Senhor nos prometera, a gente vivencia. E principalmente no meu caso, quando eu vivi momentos bem difíceis, onde eu pensei que não ia ter a oportunidade de ver minha filha crescer. Ela é a caçula, é a última. E eu falei, Jesus, eu vivi um momento de doente, né? Que eu fiquei doente. E nesse momento eu pensei que não ia ter a oportunidade de ver crescê-la. Meu Deus, eu quero ouvir esse testemunho. E hoje, hoje ela tá grande, você e eu junto. Curte tanto ela, né? Estão sempre juntinhos. É lindo, bispo, porque antes de nascer, né, mamãe? Eu já contei esse testemunho para a senhora algumas vezes, Sim. mas relembrando o pessoal de casa, antes de nascer, inclusive, Deus já havia dito para a mamãe, né? Sim. Você vai ter uma filha mulher, o nome dela vai ser Rebeca e ela será levita às nações. Então, hoje a gente vê que realmente Cristo fala, Cristo cumpre, né? O nosso Deus, ele anunciou e nós temos vivido isso todos os dias, né, mãe? E eu louvo ao Senhor todos os dias com o coração muito, muito, muito grato, porque eu tenho a oportunidade não só de viver o ministério, o chamado, algo que o Cristo já colocou desde sempre, mas ao lado também da minha mãe. Então, nossa, isso é um privilégio muito especial. Grande. Muito, isso que a Rebeca está trazendo, para que você saiba que Deus, ele tem promessas. Sim. Ele tem promessas. E mesmo, imagina, né, naquele momento, na vida da mãe, eu tenho uma promessa, Deus deu o nome, mas tem uma enfermidade. Daqui a pouco ela vai contar esse testemunho. Como que eu vou administrar a promessa com a realidade? A promessa uma, a realidade é totalmente outra. É isso que a gente vai aprender. E é para que você já vá alimentando o teu espírito, porque o Mais Que Ver, ele é um ambiente profético. Uau. Então, quando você entra naquele ambiente, você também se torna profeta. Como Saul, quando estava no ambiente profético, ele profetizou. Então, Deus quer te levantar como profeta na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua nação. E é isso que Deus tem para nós. A gente vai começar já louvando, né, gente? Porque tem Rebeca e não louvar, não dá. A gente vai começar ouvindo Abraão. Vamos, meu Deus do céu, vai ser um prazer, vamos cantar. Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho eu engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Oh, oh, oh.
caminhos. Eu engrandecerei o teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem. Eu te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, pra quem sai do milagre, pra quem sai da providência, pra quem sai eu dou saúde e eu trago a existência tudo aquilo que não existe. Pra quem sai eu faço tudo, pra quem sai eu dou saúde, eu trago a existência. Eu trago a existência. Glória a Deus por esse louvor, por essa adoração. E quando a gente canta Abraão, a gente precisa cantar a fé, que ele foi o primeiro homem na Bíblia que creu, a palavra diz, creu contra a esperança. Mesmo no seu corpo estando amortecido, ele cria no Deus que prometeu. E é isso que Deus um dia entregou para nós, no Ministério de Mulheres, para te lembrar. Se Deus prometeu que em todas as coisas você seria mais que vencedora, mesmo na hora do sacrifício, dos maiores sacrifícios que uma mulher faz, porque não são poucos os nossos sacrifícios. É claro que tem o dia da gente se pintar, maquiar, ir lá celebrar, mas a maior parte dos nossos dias são os dias que nós estamos na nossa casa, servindo, cuidando dos nossos filhos, onde só os olhos de Deus nos veem. Só os olhos de Deus veem as nossas lágrimas. Mas ali Abraão, no sacrifício, experimentou o livramento de Deus e se torna então, em todos os momentos, o pai da fé. E nesse ano nós estamos fazendo um trabalho junto com o nosso grupo de intercessão. O tema que Deus nos deu esse ano são ambientes espirituais. E a gente sempre rodeou a arena, sempre ungiu, consagrou, mas esse ano nós estamos intercedendo. Cada mulher que se inscreve vai para as nossas intercessoras e nós já estamos orando pela tua vida. Nós já estamos clamando no mundo espiritual para que tudo aquilo que é prisão invisível, você já comece a ser liberta, para que o dia que você chegar lá na conferência, Deus possa fluir na tua vida. Porque o mundo espiritual, ele rege o mundo carnal, e tudo começa lá em cima. Então quero agradecer muito as nossas intercessoras. Hoje aqui no estúdio, pastora Amazé está com a gente. Ela, pastora, boa tarde, querida. Boa tarde, Bispa Fê. O Mais Que Ver começa muito antes do que todas as mulheres imaginam. Nós já estamos no preparo espiritual meses antes, juntamente com a senhora, com a Bispa Sônia, estamos tendo reuniões de orações e temos inclusive uma surpresa de oração na chegada das mulheres. Eu não vou contar para vocês porque é uma surpresa, mas é uma surpresa de oração. Você vai se sentir acolhida, você vai se sentir abençoada e como a Bispa Fê falou, você não vai se sentir sozinha, você já vai chegar e vai entrar no ambiente espiritual. Nós estamos orando, clamando, sabemos que Deus vai te liberar, que vai ser um dia que você vai estar totalmente livre para estar ali de corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pastora, glória a Deus pela tua vida, pelas Amém. intercessoras. Amém. Cada
cada setor, porque esse ano nós temos os setores, tem o setor promessa, tem o setor a um lugar com as músicas do Renascer Praise, né? Tem o setor escape, que é a nossa pista. Então, cada um dos setores tem ali as intercessoras que estão clamando pela tua vida em guerra espiritual para que você viva nesse dia 21 de abril tudo que Deus reservou para você nesse ano. Vai haver liberações no mundo espiritual, para que você já saiba que você está debaixo do poder da intercessão. E contra a intercessão da igreja, o enfermo é curado, as portas do inferno não prevalecem e nós entendemos na profundidade esse poder. E é debaixo desse poder que a gente move. Por isso que o Mais Que Vê, ele é tão forte. É bonito, é bem organizado, é tudo isso. Mas o maior preparo do Mais Que Vê não é o que você vê lá no altar. É o que nós preparamos no mundo espiritual para que você viva a tua experiência com Deus. É um ambiente da glória de Deus mesmo. E agora, gente, obrigada, pastora. Amém. Eu te amo. Te amo, bispa. Muitos anos, pastora Mazé, intercessora de uma vida inteira. Gente, agora eu quero que você preste muita atenção, porque a missionária Luzia comentou aqui, uma promessa de Deus. Olha esse ambiente, uma promessa de Deus e uma realidade totalmente diferente. A promessa, você vai ter uma filha, ela vai se chamar Rebeca, ela vai ser adoradora para as nações, e uma realidade totalmente diferente. Ela não sabia o que Deus estava fazendo. Hoje ela está aqui para contar. Mas como é que é enfrentar, missionária, esse dia onde de um lado você tem uma promessa e do outro uma sentença, um risco de vida, 2 aneurismas. Como é que começa? Meu Deus, Jesus amado. Mas, como eu estava dizendo, né? Estava vendo aqui vocês falando sobre mais que vencedores. Mulheres mais que vencedoras. Escolher ser mais que vencedoras é a mesma coisa que escolher viver de fé, em fé, viver pela fé. Amém. Crendo no Senhor, acreditando nas promessas do Senhor, certa disso. O que aconteceu comigo, a minha filha tinha 7 anos. Deus me prometeu Rebeca e verdadeiramente ela veio linda, saudável, vocacionada da mesma forma que o Senhor me prometeram. Quando ela tinha 7 anos, eu fui diagnosticada com aneurisma. Né? Comecei sentindo várias dores, eram dores constantes que não passavam, dores nas articulações, dor de cabeça. E Deus ainda me deu a oportunidade de ficar mais ou menos 1 mês investigando essas dores. Aí veio a notícia, né? Quando o neuro, verificando a ressonância, disse: você está com aneurisma. Sabe o que é aneurisma? No seu caso, eu falei: não sei. Então eu vou te falar, você tem 2 bombinhas na sua cabeça. A qualquer momento essa bombinha pode estourar e você vir a óbito. Meu Deus! Esse foi o pior momento da minha vida até hoje. E o pior ainda foi chegar em casa e ter que falar para os meus filhos. Eu sempre fui assim, eu digo que ser mãe, para mim, é a melhor coisa que Deus me proporcionou. Eu concordo. Eu amo ser mãe. Filhos, né, missionária? Amo ser mãe. E eu sempre procurei organizar assim, a vida dos meus filhos, orientando em tudo. Lindos, olha lá, todo mundo. Ai, que família linda. Ficou faltando a Pamela aí, a minha outra cunhada. Isso. Mas todo o time completo aí. É. Bispa e todos os ministros, para a glória de Deus, né? Olha. O carequinha ali, o pastor, meu pai também pastor, o Lucas evangelista, Glória todos a Deus. na obra de Deus. É a nossa base. Essa é a meta, hein? A minha meta é entregar 4 pastores no isso altar aí. do Senhor. Vai ser sim, em nome de Jesus. Esse privilégio. Que lindo isso. Pois é. Aí, quando eu cheguei em casa, fui falar para meus filhos.
E já comecei a organizar. Eu falei, e organizando, deixando... Eu sempre gosto de orientar as mães, né? A palavra de Deus diz que as mães mais jovens, elas devem aprender com as mulheres mais velhas. Sim. As mulheres mais jovens. E eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de falar algo para as mulheres, assim como para os jovens. Você pode falar e a gosto. gente precisa saber ouvir de quem tem fruto. Verdade. Né? Então, a missionária formou 3 servos de Deus. Sim. Esse é o maior desafio nos dias de hoje. Verdade. E esse conselho é um conselho que você pode levar para a tua vida. Você que é mamãe jovem, ou até mesmo você que já está com o teu filho mais velho, sempre tem tempo de você exercer a autoridade espiritual na vida do filho, né, missionária? Sempre. Meu filho hoje, ele é vice-presidente de uma grande igreja, podemos dizer, porque não uma das maiores igrejas Sim. de Brasília, né? Qual Que é sede da Convenção Nacional de Madureira, Que a nossa Baleia. Conamade. O apelido dela é Baleia, né? Catedral Baleia. por Catedral conta do Baleia, em formato. Brasília. Olha. Ele é um dos vice-presidentes. Então, eu louvo ao Senhor. E aí, voltando para o nosso pro testemunho, que mulher eu comecei a organizar a casa. Eu comecei a organizar a casa, lembrando, né? Isaías não, quando Isaías, o profeta, Sim. foi falar para o rei, para que ele preparasse a sua casa. Arruma a sua casa, porque você vai morrer. Para o rei Ezequias. O rei Ezequias. Então, pensando nisso, eu falei, a gente tem que estar com a nossa casa sempre arrumada, né? E eu me lembro que eu comecei a organizar todas as coisas. Falei, se mamãe não voltar, vocês vão fazer assim, o Abet, que é o mais velho, já tinha 14 anos. Você vai ficar em casa, seu pai é um excelente pai. Mas ele vai cuidar de vocês aqui em casa. E ele, se ele casando, ele fica com a Minha mãe já sim, comecei a organizar tudo. Organizou tudo. Organizei, não vão morar com o papai. Papai vai assistir vocês aqui em casa mesmo. Olha, já tem Como o nosso coração Ai, meu Deus, né? Eu lembro que eu comecei a pôr em ordem a casa, comecei a arrumar tudo direitinho e fui fazer um outro diagnóstico, um outro exame. Nesse outro exame, foi constatado que eu estava com aneurisma em espelho e eu tinha que tirar aquilo antes que eu rompesse, um de cada lado. Meu Deus. E a partir daquele momento eu já não voltei para casa. Eu já fui direto, já me levaram para o aeroporto, porque até então eu morava em Brasília e lá não fazia essa cirurgia. Era muito Delicado. complexo. Isso já fazem 20 anos. 14 anos. Não, 20. 20. Meu Deus, eu tô ficando velha. Sabe Você por quê? tinha 7 anos. Eu lembro, eu tenho 27. Meu Deus, agora Nossa. fiquei impactada. Nossa, Mas sabe por que foi eu muito lembro? tempo de vida. Nossa, bispo, sabe por que eu pontuei? Sim. Porque eu lembro exatamente do momento desse segundo diagnóstico, quando a gente Você tem teve a mais memória detalhes. clara? Eu lembro claramente, porque assim que ela recebeu o diagnóstico, olha, a senhora tem que fazer a cirurgia agora. E a minha mãe nem voltou em casa. Sabe qual cena ficou na minha cabeça? Eles fechando a ambulância na nossa cara. Assim, não deu tempo de eu despedir da minha mãe, de falar boa viagem, de alguma coisa. Eu, uma criança de 7 anos, meus irmãozinhos, a gente aqui só fecharam. Sua mãe precisa ir embora agora. E imagina, bispa, fechando a ambulância Depois na nossa dessa cara. conversa É. que ela já tinha tido, Já, claro, na com nossa cabeça, sabedoria, já criança. tinha preparado, porque Sim, a gente crê no milagre, mas é claro, como mãe, ela se preocupava Claro. com vocês, natural. nos orientou, mas assim, foi uma imagem que fica Muito muito forte. na minha cabeça. A minha mãe, cheia dos aparatos médicos, Meu já Deus. sendo levada para a UTI aérea, onde iria acontecer tudo, né, mamãe? Sim. E chegando no hospital, Teve que pra ser resumir, levada eu de vou outra resumir o cidade? Rio máximo. de Janeiro. Foi. Sim. Meu Aí eu fui para o Rio, em uma UTI aérea, aonde eu fui fazer a cirurgia lá no Rio de Janeiro, no Hospital da Aeronáutica. Meu marido é militar e na época nosso convênio é das Era Forças ele. Armadas. Tá. E chegando lá, o médico disse: nós temos tudo para socorrer você. No entanto, não prometemos nada. Se você não vir a óbito até a cirurgia, poderá vir a óbito durante a cirurgia. Se sobreviver à cirurgia, você tem 99,9% de chance de ficar em estado vegetativo. Gente, peraí, gente.
Eu sempre falo que a gente, na Bíblia, você vai lendo a Bíblia, você tem o privilégio de já saber o fim da história. Na nossa vida, a gente quase nunca vai saber o próximo capítulo. Né? Imagina uma mãe. 3 filhos. Eu sou mãe de 4 filhos, né? Você se coloca num lugar. Você ouvir uma notícia do nada, saudável, né, missionária? Saudável. Ativa, na obra, junto com o marido. 3 filhos. Aí você ouve uma dor de cabeça. Olha, tem tudo, mas não garanto nada. E se voltar, vai vegetar. Pronto. Gente, Esse era o decreto. esse era o decreto. E é o que eu falo, muitas vezes você tem que carregar a tua promessa passando pelo vale da morte mesmo. Como que a senhora continuou carregando a tua fé, a tua promessa? Debaixo de tantas, é o que a ciência conhece, né? Os médicos falam do que eles conhecem. Sim, os médicos falam do que eles conhecem. Eu tenho o privilégio de ter uma nora médica e um filho também que está formando agora, concluindo medicina. E realmente a expectativa eram muito improváveis, né? A gente não tinha certeza de nada. Mas eu continuava confiando no Senhor. E cheguei naquele dia, no dia seguinte já tinha que fazer a cirurgia. Estava marcada já para 7 da manhã, já para a sala, lá para o pré-operatório. E chegando lá, começou todos aqueles preparativos, né? Raspando a cabeça, pegando veia, preparando tudo ali para entubar. E eu consciente, vendo tudo. E durante aquele processo, eu comecei a falar com Deus, apresentar. Olha, nós, para você que tá nos assistindo, não sei qual é a câmera aqui, que está nos assistindo, é muito importante você, se você tiver uma oportunidade do Senhor Deus chegar para você e falar assim, olha, você está diante de um decreto e por que eu devo te salvar? Por que eu devo curar você? O que você iria apresentar? Então, eu apresentei um relatório para o Senhor. Naquele momento, eu tive a oportunidade de falar com Deus. A minha cabeça estava raspando. Gente, vocês não sabem que raspa a cabeça. É tão triste, tão difícil, né? Meus cabelos lindos, loiros. E raspando a cabeça, colocando, furando, pegando a veia. E eu ali fazendo um relatório para o Senhor. E comecei a apresentar para Deus. Apresente as suas causas para o Senhor. Porque mesmo que elas sejam pequenas ou insignificantes até para outras pessoas, para Deus, aquilo que é importante para você é muito importante para o Senhor. Deus se importa conosco. E eu comecei a falar, falei, Deus, o Senhor me fez muitas promessas. Na minha adolescência ainda, Deus me prometeu que eu iria às nações. E eu imaginava assim, gente, porque eu sempre gostei de ministrar a palavra de Deus, de pregar. Falei, gente, eu vou pregar para multidões. Eu pensava assim, eu vou pregar para multidões, eu vou para as nações, eu vou fazer missões na África. Ai, meu Deus, era aqueles sonhos. Eu falei, Deus, eu não fui em nenhuma nação ainda. O Senhor me prometeu uma filha mulher. A minha filha tem 7 anos apenas. Ela não sabe pentear o cabelo. Gente, para mim era importante o cabelo da minha filha. Claro. A minha filha estudou no colégio militar. Todos os dias tinha que preparar o cabelo, arrumar, colocar gel, deixar bonitinho. Quem vai arrumar o cabelo da minha filha? Comecei a fazer um questionamento. As tuas promessas, eu não vivi isso, não vivi tal. Comecei a falar para o Senhor. Naquele momento, ainda estava já começando a preparativo para anestesiar. E antes da anestesia fazer efeito, eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. Até então eu tinha ouvido a voz do Senhor quando Ele me fez a promessa da Rebeca. Deus usou um vaso, usou um pastor para me falar da Rebeca. Mas do nome da Rebeca, eu ouvi a voz no meu ouvido. Quando Deus me fazia a promessa,
A sua filha, você terá uma filha mulher, ela será levita, ela irá às ações, eu vou dar hinos, letras para ela. Através do louvor eu vou curar, salvar, vou libertar. Deus usou uma pessoa. Enquanto isso no meu ouvido eu ouvi, ela se chamará Rebeca. Glória a Deus. Deus é lindo, como diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem que antes anuncie, sem que antes revele aos seus. Amém. E lá naquela hora, antes da anestesia, eu ouvi novamente, eu tive o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Você que está me ouvindo, bispa, é muito importante você ter a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Você ter a palavra de Deus no seu coração. Porque no momento... É nessa hora. Porque você talvez não vai estar com a tua Bíblia ali. É isso. Mas a palavra vai estar no teu coração. Glória a Deus. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia todos os dias. Precisamos. Para que a Bíblia, ela esteja no teu coração. Você não vai lembrar daquilo que você não se relaciona. O Exato. Espírito Santo precisa que você se encha da palavra e leia. Porque esse ambiente espiritual que é o que a gente quer te ensinar. Você vê, ela está humanamente, cabelo raspado, preocupação com os filhos, veia sendo pulsionada, praticamente um decreto de morte, ou morre ou vegeta. É morte, gente, não tinha nenhuma opção de vida ali. Mas ela entrou num ambiente espiritual, com Deus. Enquanto tudo acontecia ali humanamente, ela acessou o ambiente espiritual. Ela foi diante do altar do Senhor e falou: Deus, como o rei Ezequias vira para a parede, chora e fala: eu tenho uma história com Deus. Isso é lindo demais. Exato. E naquele momento Deus falou nitidamente comigo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto Fala, a presença Senhor. de Deus. Aqui está um clima tão bom, tão agradável, que eu sinto a presença do Senhor. E naquele momento Deus falou, meu coração falou, eu consegui ouvir a voz do Senhor. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá do seu interior. Aleluia. Recebe essa palavra hoje no teu interior. Que ambiente que você tem colocado o teu futuro. Você tem colocado o teu futuro no ambiente da ansiedade, no ambiente da morte, no ambiente da rejeição, do desamparo. Se não houvesse um ambiente espiritual, não haveria esperança para a vida. Meu Deus, gente, olha o resultado dessa oração. Olha o resultado dessa sentença. A missionária Luzia está aqui com a Rebeca. Vivendo promessa, como diz o teu louvor, né, Rê? Exato. A água viva, te quero até uma palha. A água viva te encontrou, né, Rê? Água Viva me encontrou. E inclusive Águas Vivas nasceu porque esse versículo marcou a minha família, né? Esse versículo tem nos alimentado há 20 anos, sempre nos lembrando que Cristo é a fonte que não cessa. E Cristo ativado, vivo em nós. Não existe sentença de morte, não existe inferno, não existe decreto, não existe absolutamente nada que resista à fonte de água viva que é Cristo. E aí nos juntamos, pastora, eu e os meus 2 irmãos, nos lembrando, esse ano eu comemorando 15 anos de carreira, a gente estava escolhendo um repertório, nos lembrando de tudo que o Senhor fez nesses anos. Nos lembramos desse episódio e escrevemos: vem e beba, eu sou a fonte, quem tem sede, vinde a mim, como um rio eu brotarei, sou água viva, em ti eu fluirei. Aleluia! Quero ouvir completo. Eu vou cantar aqui, eu vou cantar. Vamos louvar essa música agora? Vamos.
os lugares procurei, vazio me encontrava, em fontes rotas terminei. Percebi que era suja e assim eu me frustrei. Mas a água viva me encontrou, matou minha sede, saciou, mudou minha rota e me lavou. E em tom singelo convidou: vem e beba, eu sou a fonte. Quem tem sede, vinde a mim. Como um rio eu brotarei, sou água viva, em ti eu fluirei. E vem e beba, eu sou a fonte. E quem tem sede, vinde a mim. Oh, e como um rio eu brotarei, sou água viva, em ti eu fluirei. Não há pecado, está tudo pago. Não se preocupe, já está consumado. Eu me humilhei pra te limpar, e terra seca em manancial eu vou tornar. Não há pecado, está tudo pago. Não se preocupe, já está consumado. Eu me humilhei pra te limpar, e terra seca em manancial eu vou tornar. Vem e beba, eu sou a fonte. E quem tem sede, vinde a mim. E como um rio eu brotarei, sou água viva, em ti eu fluirei. Vem e beba, eu sou a fonte. Quem tem sede, vinde a mim. Oh, como um rio eu brotarei, sou água viva, em ti eu fluirei. Quando Jesus diz: eu sou a fonte, quem tem sede, vinde a mim, porque todo aquele que beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. São duas promessas que Deus faz. E a outra promessa que Deus faz é que você nunca mais vai ter sede. Isso é demais, né? E o Senhor te prometeu isso no leito da operação. E aí, missionária, o que aconteceu dessa oração em diante? Sim, aí a partir desse, aí nesse momento eu falei, aí eu fiquei muito forte, muito fortalecida. Eu tinha certeza que não ia morrer. Eu falei: Senhor, então faça água viva. É água em movimento. Água viva, não é água parada. Jorra dessa fonte, traga vida à minha vida. Eu orei assim ao Senhor, essa foi a minha oração, e naquele momento eu já adormeci. 12 horas durou a minha cirurgia. Meu Deus. Para a glória de Deus, quando terminou a cirurgia, eu estava mais lúcida do que quando entrei. Podia perguntar CPF, identidade, endereço. Aleluia! Deus é fiel. Isso é ser uma mulher mais que vencedora. Sim. Gente, eu não posso te dizer
que você vai viver um evangelho onde você não vai passar por problemas. Eu não posso fazer isso com você. A vida é desafiadora. Criar filhos, passar por enfermidade, Deus não vai nos poupar disso. Mas uma coisa Ele prometeu, que no dia da tua dificuldade, no dia da enfermidade, Ele vai estar com a gente. Aleluia. E Ele está. Glória a Deus por isso. E está aqui, né? Viajou as nações, já com a tua filha. Sim, ela já cresceu e agora Deus tem levado a grandes eventos. Já viajamos a várias nações, por várias Saudável, vezes. Pro Japão, bicho. África, Japão, Juntas. Europa. Oh, Nós- glória e a Deus. tem nos E tudo levado. louvando e adorando. Louvando, mamãe ministrando, contando isso. contando testemunho. Ministrando dessa fonte. Glória Deus é a fiel, Deus, bispo. Deus é fiel. Deus é fiel. E eu me sinto privilegiada por ser um instrumento, parte dessa promessa de ser comigo, que ela está conhecendo as nações, ministrando juntas. Imagina. Através dela. Através de mim também, né, mamãe? Então, Deus é muito bom e o meu coração é muito grato ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz. E quando chega o dia mau, é impossível. Lá em casa é impossível É impossível a gente achar que vai continuar assim, que não tem um prazo final, porque nós somos testemunhas vivas de que, independente da situação, com Cristo no barco, tudo vai bem. Aleluia. Guarda essa palavra. Creia nessa palavra. Porque os que creem verão a glória de Deus. Só não abra mão. As circunstâncias podem estar as mais difíceis, os problemas estarem tirando o teu sono, roubando a tua paz. Deus, Ele fala, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que eu me arrependa. Quando Deus promete algo para alguém, Ele não vai se arrepender. Agora eu cansei de você, não quero mais fazer promessa na tua vida, não. Quando Ele prometeu, Ele se revela a nós. Ele fala, eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. Por isso, se agarre nas promessas do Senhor. E o dia que você quiser esquecer de uma promessa, lembra desse testemunho. Lembra da missionária, lembra da Rebeca. Coloca um louvor da Rebeca Carvalho e fala, Senhor, eu vou entrar nesse ambiente espiritual. Aleluia. E você que precisa experimentar. Bispa, o que é esse ambiente? Ali na Renascer Arena, nós que conhecemos esse lugar, só pode te conduzir alguém a um lugar quem já foi até lá. Quem conhece esse lugar com Deus. E nós estamos já preparando esse ambiente para que você seja conduzida para esse lugar aonde Deus vai transformar. Olha isso, é morte em vida. Ainda hoje eu estava vindo para a gravação e eu estava ouvindo um testemunho na Rádio Gospel. Eu entrei lá com um diagnóstico de câncer, os médicos não me deram mais nem uma semana de vida, e eu falei, então eu posso ir? Eu quero ir numa conferência. Ela foi na conferência, e os médicos liberaram como último desejo. E ela falou, estou curada. Aleluia. Deus reverteu. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus, que a gente conhece de andar com Ele, né? Amém. Não é de ouvir falar, não. É verdade. Glória a Deus. Rê, quem quiser acompanhar novas músicas, projetos, conta pra gente o que Deus está fazendo. Deus está fazendo infinitamente mais, bispo. Aleluia. Eu estou muito feliz. Esse ano nós estamos comemorando 15 anos de Que carreira. é isso? É muita coisa, 15 anos. E eu estou comemorando aqui ao seu lado. Oh, glória a Deus. Então eu estou muito feliz, é um privilégio. Bem-vinda. Eu sempre falo para a senhora que eu não me acostumo em ter a sua amizade, em ter Querida. acesso a senhora, a sua família. Para mim é uma honra muito grande. Então, meu coração é sempre muito grato. E esse ano é um ano muito especial. Nós te amamos, Rê. Obrigada. É um ano de recíproca. comemoração. De comemoração. De 15 anos de ministério. 15 anos e nós gravamos o meu primeiro DVD ao vivo. Ai, que lindo. Aqui em São Paulo. Uau. E ele se chama Águas Vivas. Olha aí, Águas por quê? Vivas. Agora que eu tô entendendo tudo. Tudo faz sentido agora, né, Bispo? Faz. Então, nós estamos lançando aí, então, para você me acompanhar, meu Instagram, Rebeca Carvalho Oficial, OF ali no final, e no meu YouTube, Rebeca Carvalho Oficial. Em qualquer lugar você encontra e você vai conhecer todas essas músicas. Nós estamos lançando. O DVD tá lindo demais e eu tô muito feliz de compartilhar tudo que Deus tem feito. Então, olha, você vai agora
pega aí o teu celular e você vai lá no YouTube e já se inscreve. Isso aí. Rebeca Carvalho Oficial. Aí você vai a cada semana, a cada mês, dentro daquilo que Deus tem colocado no coração da Rebeca, você vai conhecendo cada semana uma música. Gente, que tem uma diferença. Uma coisa é você ouvir música. Outra coisa é você ouvir um louvor, uma adoração, um cântico espiritual, que é o que Deus tem colocado nos lábios da Rebeca, tá? Rebeca, querida, Deus te abençoe. Muito obrigada. Vocês são bem-vindas, a casa é de vocês, viu? Missionária, glória a Deus, obrigada por dividir com a gente esse testemunho tão lindo. Amém. Obrigado por ver na vida dos teus filhos a tua fidelidade a Deus, a tua caminhada com Deus, o teu esforço em formar filhos para Deus, porque esse é o maior compromisso que uma mãe recebe na vida. Verdade. Não é? E eu Glória louvo a a Deus Deus. por ver esses frutos, que isso também esteja multiplicado nas casas e olhar, você também deseje isso. Sabe, a internet, a mídia tem despertado tantos desejos no coração das mulheres que não são os desejos de Deus para você. Que você deseje ser aquela mãe que forma filhos para Deus. Esse é o meu desejo. Amém. Né? Esse tem que ser um desejo, uma alegria no teu coração. Isso é ser mais que vencedora. Ai, bispo, eu não sei. Aprende. Tudo que você não sabe, se aprende. Então, você vai lá e vai participar e a gente vai te pegar pela mão, tem o discipulado, olha, é só transformação, não mais que ver. E eu quero que você viva isso também. Você não vai viver aquilo que o inferno tem para a tua vida. Deus quer levantar nessa geração mulheres fortes, mulheres que sabem atravessar um diagnóstico desse, mulheres com uma fé inabalável. E isso só é construído no altar do Senhor. Você não vai construir em nenhum outro lugar.